Queridos, a paz do Senhor, vamos ler Números 33, do 38 até o 44. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Arão tinha 123 anos quando morreu ali no Monte Or. Quero chamar a atenção do versículo 40. O rei de Arade, cananeu, que habitava no Neguebe, soube que chegavam os filhos de Israel. Partindo do Monte Or, acamparam-se em Zalmona. Partindo de Zalmona, acamparam-se em Punon. Partindo de Punon, acamparam-se em Obote. E partindo de Obote, acamparam-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Vamos ler também Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Irmãos, vamos voltar um pouco às estações anteriores para que a gente possa relembrar. Aqui o povo de Israel está começando a subir as montanhas. O tempo de peregrinação já havia terminado, 40º ano da saída de Israel, e nós sabemos que foram 40 anos que duraram essa peregrinação. E isso significa esse tempinho antes da plenitude da volta do Senhor, da travessia final para a Terra Prometida, o posicionamento que nós como igreja estamos sendo chamados a entrar, lugares altos. É aqui que o sacerdócio humano desaparece, o sacerdócio do Espírito, na figura do Eliezer, assume o comando. E nós vemos no versículo 40 que imediatamente um rei de Arade, que tem, na verdade, a simbologia e a tipologia desses impérios desse mundo, que habitava no Neguebe, soube que chegavam os filhos de Israel. Na verdade, os céus estão sendo movimentados. Interessante, a gente leu que a nossa luta é contra os sistemas tenebrosos desse mundo. E as duas primeiras estações, quando nós subimos esse monte, são exatamente Zalmona e Punon, que significam, respectivamente, sombra da morte e trevas. O que o Senhor está falando é que nós estamos adentrando aos lugares tenebrosos, como profetas do Senhor, sacerdotes liderados pelo Espírito Santo, avançando como igreja do Senhor nesse tempo. As duas próximas estações, que compreende o tempo que nós estamos tirando de devocional hoje, são Obote e Ige-Abarim. Obote significa odres, e nós entendemos que é o Senhor comunicando a nós a necessidade de nós nos amoldarmos, nós nos conformarmos com o Evangelho, que é o vinho novo. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Na verdade, vinho novo se coloca em odre novo. E o vinho novo é a palavra do reino, o vinho novo é a vida de Cristo, o vinho novo é o Evangelho verdadeiro do Senhor, que não muda, a palavra de Deus permanece para sempre a mesma. Embora nós vemos na nossa geração uma tentativa absurda de mudar a palavra de Deus para se adequar à nossa vida, o Senhor está dizendo que nesse tempo é preciso que se levante um povo que tenha coragem de moldar, de conformar as suas vidas à palavra de Deus. Somos nós quem precisamos mudar, somos nós como odres velhos, novos, transformados em novos, que precisamos nos adequar ao trabalho desse vinho novo que fermenta dentro de nós, que age dentro de nós. O Espírito Santo tem agido dentro de nós. E a lição de Obote é que o Senhor está elegendo aqueles que sobem para essa guerra que precede o fim. Nós estamos falando que antes do fim, e o fim está próximo,
nós estamos vivendo essa guerra espiritual nos ares. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 12, quando o varão, novamente o varão, o filho maduro, é arrebatado para Deus e para o trono, e a guerra nos céus, e os principados, potestades, são expulsos, porque a igreja está tomando o seu lugar. Mas o Apocalipse também diz que ai dos que habitam na terra. Então nós sabemos que nem todos estarão autorizados a subir, porque optaram por viver assim uma vida terrena, uma vida mundana, uma vida infantil. Não abraçaram a maturidade e por isso não subirão para essa guerra. São filhos amados, mas não estão preparados para guerrear. E nós estamos vivendo um tempo de guerra, que a igreja está se posicionando para que possamos estabelecer como igreja a vontade do Senhor. São tempos difíceis, como aprendemos em Zalmona, mas temos a confiança do Espírito que diz que se passares pela sombra da morte, ainda que passemos, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. E quando passamos nas trevas, são as trevas que se preocupam conosco e não o contrário. É o que vemos aqui no versículo 40 que lemos, que o rei de Arade soube que os filhos de Israel estavam chegando, porque a luz dissipa as trevas. A luz não teme as trevas, é o contrário. Então, quando chegamos ao Obote, nós entendemos que há aqueles que têm entendido que é necessária uma posição de se moldar diante da palavra de Deus. O Senhor tem um propósito poderoso para usar nesse tempo. Essa é a lição de Obote. E Jeabarim, o significado é de fato a iniquidade deixada para trás. Como que nós podemos entender isso? Quando o povo de Israel está subindo o monte, eles encontram 3 inimigos pela frente. Edom, os quais o Senhor diz que eles não lutariam contra ele, porque Esaú receberia a herança de Edom. Moabe, que Ló receberia a herança de Moabe. E o Senhor diz para Israel que simplesmente eles passassem pela terra, porque era caminho, mas que não guerreassem contra esses 2 povos. No entanto, o terceiro inimigo são os reis dos amorreus, que significa, irmãos, exatamente esse período que nós estamos vivendo. E eu quero chamar a atenção de uma promessa que o Senhor deu a Abraão em Gênesis capítulo 15. Ele disse assim, versículo 16: na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E Jeabarim significa exatamente isso. Ultrapassando a iniquidade, deixando a iniquidade para trás. Nós vivemos num tempo em que o mundo está mergulhado na iniquidade, mas o Senhor está prometendo que, através da igreja, do poder de Deus, de uma igreja verdadeira, de uma igreja santa, de uma igreja madura, o Senhor vai deixar que essa medida dos amorreus se encha, e tudo isso que nós estamos vendo, coisas terríveis acontecendo, nada mais é do que o cumprimento de uma profecia, do juízo de uma nação, de um povo, de um império, para o estabelecimento do reino de Deus. Que a gente siga confiando no Senhor. Nós vemos que esses reis amorreus, Esbom de Seom e Og de Bazã, eles estão em Deuteronômio 2 e 3. Eles foram subjugados por Israel, sem nenhuma concessão. Israel matou todos, sem deixar um ser respirando, um ser humano respirando. Isso quer dizer que o Senhor tem estabelecido para nós essa radicalidade. O povo que precede a volta do Senhor é um povo que vai ser marcado pela radicalidade com relação às culturas dos amorreus. Irmãos, a taça de Deus está enchendo. Os amorreus, esse mundo tenebroso, os quais o Senhor diz que é o objeto da nossa luta, estão cada dia mais ousados, mas o Senhor diz que todos eles serão entregues na mão do Senhor, através do poder de uma igreja verdadeira. Que Deus abençoe, que você faça parte disso.
Nós temos a certeza absoluta daquilo que a gente está falando e nós sabemos, porque é uma profecia, todas as profecias do Senhor se cumprem. A questão é, será que nós vamos subir? Será que nós seremos autorizados a subir? Será que haverá maturidade em nós para que a gente seja apto para essa guerra? Que nós, como igreja, subiremos, que a igreja de Cristo subirá, não há a menor dúvida. Porque o que é, já foi. E o que será, também já foi. Mas pergunta para o Senhor para a nossa vida individual nessa noite é: o quanto nós estamos autorizados a subir? Que Deus abençoe. Amém.